Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Nós estamos aqui na nossa aula do dia 7/10 de 2020 e como vocês sabem, nós estamos aqui discutindo modelos de representação, né? Modelos de representação de dados. E nesse caso, o modelo que nós estamos apresentando, ou melhor, que nós vamos apresentar hoje, é um modelo vetorial. Eu já comentei um pouco sobre ele na aula passada, que na aula passada nós discutimos sobre o modelo booleano e agora sobre o modelo vetorial. Então vamos lá. O que seria um modelo de representação vetorial? Ele é um modelo de representação no qual os dados estão relacionados a partir da composição de eixos, né? Os quais podem representar categorias nas quais os dados se inserem. Bom, isso aí é uma definição formal para a gente, mas a verdade é, traduzindo em outras palavras, o modelo de representação vetorial, cada documento ele é processado e cada termo, cada elemento que existe no documento, por exemplo, cada palavra, ela recebe um valor, né? Esse valor é utilizado para construirmos, vamos dizer assim, um gráfico, um vetor, né? Vetor, né? Você pode entender como uma linha de um gráfico, tá? Mas um vetor, e esse vetor passa a representar o documento, tá certo? E depois, quando o usuário faz uma pergunta no sistema, o mesmo cálculo é feito com a pergunta, com a expressão de busca. Então, na verdade, nós não pesquisamos as palavras, por assim dizer. Nós procuramos pelas representações dos vetores, resultante dos cálculos dessas palavras, tá certo? Nós temos alguns exemplos aí. O próximo slide, ele é ilustrativo, tá certo? Não representa, não é de verdade um modelo vetorial, mas é apenas para a gente começar a imaginar, usar essa abstração. Então tá aqui. Imagine aqui que nesse caso são casas, tá certo? Aí, olha, são casas e essas casas estão aqui num mapa. Estrada, tem casas, tem um rio. E uma representação matricial, ou até uma representação booleana, eu estou dizendo aqui, olha, tá vendo? Onde tem R é rio. É rio verdadeiro, 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 verdadeiro. Aqui é falso, não tem rio. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, aqui eu coloquei um R onde, nos quadradinhos, onde nós temos um rio. As casas foram trazidas para cá com a letra C, ó. Casa, 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 casa. E a estrada foi representada com a letra E. Estrada, estrada, aqui poderia ser estrada, 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 estrada. Beleza? Levando isso para o matricial, eu vou construir como uma espécie de vetor, tá vendo? Olha, como uma espécie não, como um vetor. Um vetor como uma linha de gráfico, por exemplo. Se eu considerar cada ponto aqui como um elemento de um gráfico, tá? Deixa eu colocar aqui uma coisinha. Certo? Se eu coloco aqui, olha, um gráfico, coloco um gráfico aqui, então, olha, passando aí pelas linhas, certo? Mesma coisa nós vamos ter aqui com relação às casas. Eu coloco um gráfico, certo? E onde eu tenho esses elementos, eu posso traçar, por exemplo, assim, ó, uma representação, tá certo? E a mesma coisa com a estrada, a qual você imagina que tem um gráfico, então, olha, vai fazendo uma representação, certo? Beleza. E é o que traz aqui para nós essa terceira imagem, tentando mostrar, né, de uma maneira visual, como seria uma representação, tá certo? Bom, agora, o próximo slide ele pode nos dar um susto enorme,
E aí está o próximo slide. Na verdade, para a gente trabalhar no caminho de uma representação igual a essa aqui, nós precisamos de uma maneira de calcular esses elementos. Por exemplo, aqui, se fosse um documento, seriam palavras. Como é que eu vou colocar, onde é que eu ponho um ponto em relação a uma palavra, né? Eu preciso transformar palavras em números dentro de alguma classificação de eixos, né? Seja o eixo X, Y, Z, como você vai fazer. Mas aqui eu tenho um cálculo, a matemática do cálculo de similaridade entre dois documentos, né? Essa é a primeira possibilidade. Nós estamos colocando aqui para discutir e apresentar, mas nós não vamos cobrar isso no curso, apenas para a gente ter uma noção de como isso é feito. Ó. Essa conta aqui, enorme, ela usa aqui um somatório que começa com 1 e vai até o valor de n. E soma o quê? Soma o resultado disso aqui. Ok? Poderia ter sido usado um produtório ao invés de um somatório, mas aqui tem um somatório. Então aqui eu tenho que é a soma, né, um conjunto de somas da multiplicação do produto, do produto entre os pesos do documento e os pesos do que, da query, da pergunta, da expressão de busca. Aqui representa o documento, né, os pesos do documento, e aqui representa os pesos da expressão de busca. Então, olha que legal. A gente pode até não estar entendendo essa matemática, mas a gente pode entender o seguinte. Nesse modelo, ele considera o documento e a expressão de busca numa mesma conta. É uma coisa que o modelo booleano não faz. O modelo booleano, uma vez processado e definido que atributos vão entrar, que palavras vão ser guardadas lá, na hora da consulta, simplesmente ele verifica lá o 0, 1, tem, não tem, verdadeiro ou falso, né? E no caso aqui do vetorial, a gente já vê que pode ter um cálculo que envolve os dois, uma relação direta entre o documento, né, os pesos do documento, que vão de IJ, e os pesos da expressão de busca, de IQ, tá certo? E esse resultado dessa soma desses produtos aqui, ele é dividido pela raiz quadrada da multiplicação desses termos, melhor, da raiz quadrada desses termos e depois multiplica as raízes quadradas de cada um termo. Aqui produz esse cálculo e faz uma raiz quadrada, depois faz aqui esse cálculo, faz uma raiz quadrada e depois multiplica esse por esse. Aqui, na verdade, são os somatórios dos pesos do documento e aqui são o somatório dos pesos do que? Da query, da pergunta, da expressão de busca, e depois multiplica isso, tá certo? Bom, por que a gente faz esse somatório aqui, faz esse produto? É justamente para a gente tirar pesos negativos utilizando uma noção de multiplicação. Quando eu multiplico um número por ele mesmo, o resultado sempre é positivo, né? Que na verdade essa multiplicação dele por ele mesmo aqui está representado como uma potência de 2. Então aqui eu pego um peso, por exemplo, ele é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 2, menos 2, 4, não vai dar menos 4, tá certo? Então, isso aqui é utilizado simplesmente para fazer uma escala para normalizar esses valores. Meu Deus, que coisa complicada! Na verdade, não é complicado, mas para quem não tiver familiarizado com esse nível de matemática, fica complicado sim, reconheço. Mas vamos tentar simplificar um pouco isso. Uma outra possibilidade de eu calcular, né, os vetores ou onde eu colocar os pontos do documento em um vetor seria utilizar um cálculo de importância que as palavras têm nos documentos. Por exemplo, em um documento qualquer, você tem lá dezenas, centenas, milhares de palavras, milhares de vezes em que as palavras aparecem. Mas, às vezes, em um documento, o documento pode ser escrito com 1000 palavras. Mas, dentro dessas 1000 palavras, existem apenas 2000 palavras diferentes. Por quê? O E, né? E ele foi com ela para comprar um carro e uma moto. Olha, o E apareceu 2 vezes aqui, né?
tá certo? Então, você calculando a frequência que as palavras aparecem em um documento, você ganha um número, tá certo? E esse número, ele representa a frequência das palavras em um determinado documento. Existe um estudo que mostra que quanto mais frequente for uma palavra em um documento, menos importante é essa palavra para representar o significado daquele documento. Tá? Mas isso é uma conversa para outra hora. Então eu faço o cálculo, né, da frequência, ok? Dos documentos IJ, e faço o mesmo cálculo da frequência das palavras na expressão de busca. Então eu tenho aqui um conjunto de pesos também. Só que agora, ao invés de eu simplesmente lançar, né, os documentos num vetor, aqui eu tenho o nível de importância de uma palavra. E esse nível vai ser manifestado como um valor que vai variar de 0 até 1. Quanto mais perto de 1, mais relevante. Quanto menos perto de 1, menos relevante, se você estiver usando a frequência inversa. Se você estiver utilizando a frequência normal, quanto mais perto de 1, menos relevante. Quanto mais perto de 0, mais relevante. Não se confunda com isso. Isso tem que ser escolhido, né? Você escolhe se vai trabalhar com 0 menos relevante e 1 mais relevante, ou 1 menos relevante e 0 mais relevante. Isso é uma decisão que você toma quando você vai construir as suas expressões matemáticas, tá certo? Ok, seguindo aqui, um exemplo para a gente poder ter ideia. Esse exemplo aqui segue a primeira fórmula, a primeira possibilidade de cálculo. Tá? Esse jeito de calcular e esse jeito de calcular não são sinônimos, não são equivalentes, mas produzem resultados parecidos, tá certo? No sentido de indicar, de poder indicarem as similaridades entre dois documentos. Um exemplo aqui. Aqui, fazendo um cálculo desse jeito aqui, você percebe que desmatamento é 0,7, 0,6, 0,3, 0,2, respectivamente, para desmatamento, Mata Atlântica, madeireira e reflorestamento. De onde vêm esses números? Eles são calculados fazendo um processo de palavras parecido com esse aqui, olha, com esse, que dão esses números. Então, o documento inteiro, ele tem cada palavrinha associada a um valor. Se a palavra desmatamento aparece outras vezes, cada vez que ela aparece, ela recebe o número 0,7, tá bom? E aí, supõe aqui uma pessoazinha, ela colocou uma expressão de busca, tá? Desmatamento, Mata Atlântica e causa. A expressão de busca dela foram essas três palavras: causa, desmatamento, expressão de busca. A fonte desse desenho aqui está aqui, ó, a fonte de onde vem o slide, tá? Então o que acontece? Aqui eu fiz o cálculo tanto para a expressão de busca, né, quanto para o próprio documento. Então você tem aqui, se você jogar esses dados aqui, esses dados e esses dados, se você jogar esses dados aqui versus esses dados aqui, né? De novo, se você jogar esses dados aqui e esses dados aqui e fizer essa conta, dá um número. Depois você pega esses dados e joga aqui, pega esses dados e joga aqui, faz essa conta dividindo o de cima pelo de baixo, você tem este número. Então este número indica a similaridade entre essa expressão de busca com um documento que contenham essas palavras. Tá certo? No final, quanto mais perto de 1 aqui, mais relevante é. Quanto menos perto de 1, ou seja, pertinho do 0, menos semelhante, menos relevante vai ser. No caso aqui, está dizendo que a expressão de busca em relação ao documento, ela teve uma coincidência de 0,73, tá certo? Bom, vamos continuar. Já nesse outro slide, a gente tem o que aqui? Um cálculo de similaridade entre dois documentos e nós vamos utilizar o que? Esta técnica aqui, tá certo? Essa aqui agora, tá? O exemplo dessa segunda. Então veja só, aqui eu tenho a consulta é Brasil, Olimpíada, Sydney.
E um dos vários documentos que estão sendo processados é esse aqui, olha, que tem lá, Brasil em Sydney 2000. O Brasil não foi bem no quadro de medalhas da Olimpíada de Sydney de 2000. A fonte desses dados aqui, desses slides, estão aqui embaixo, tá certo? Vocês podem ver o slide se quiser. Bom, então aqui o que você tem? A representação da pergunta ficou assim, o Brasil, a palavra Brasil ficou com 0,4, a palavra Olimpíada 0,3, a palavra Sydney 0,3. Mas como é que eu chego nesse número? Por que o Brasil é 0,4, não é 0,1, não é 0,2, não é 10, não é 20? Para calcular, você escolhe uma métrica, que pode ser essa métrica ou pode ser essa métrica. Pode usar essa fórmula de cálculo pela frequência dos termos no documento, ou você pode fazer esse cálculo total e depois esses valores você joga aqui. Note que a representação do documento também ficou aqui, só pegando as palavras que nos interessam. Ó. Brasil ficou com 0,5, Olimpíada com 0,3 e Sydney 0,2. Mas espera aí, Brasil não deveria ter ficado com 0,4, Olimpíada com 0,3 e Sydney com 0,2? Não necessariamente, porque ele está calculando o valor de relevância ou de frequência de ocorrência daquele termo na expressão de busca e o outro é no documento. Então, na expressão de busca, um determinado termo pode ficar com uma alta cotação, pode ficar com um alto valor, e no documento ele pode ter um valor menor, porque ele aconteceu mais vezes ou porque o documento tem mais palavras, tá certo? Voltando aqui. Note que nós utilizamos então as palavras da expressão de busca Sydney, Brasil e Olimpíadas e coloco cada uma delas em um eixo, Sydney, Brasil, Olimpíada. Professor, mas se a expressão de busca tivesse 10 palavras, então eu teria 10 eixos aqui, então seria uma consulta multidimensional. Se nós tivéssemos só Sydney e Brasil, seria bidimensional. Como temos aqui Olimpíada, Brasil e Sydney, é tridimensional. Então, quanto mais termos tiver, maior é a dimensionalidade da consulta e, portanto, muito mais complexo, tá certo? E aí acontece assim, ele vai verificar, né? Vai colocar esse símbolozinho aqui, ele significa o vetor relativo à expressão de busca, representado pelo Q, e esse símbolozinho indica um vetor. Então, o vetor da expressão de busca, ele, construindo esse vetor, ele vem parar aqui, tá certo? Construindo o vetor do documento, ele vem parar aqui, tá certo? Como é que esse vetor vem parar aqui? Olha, o Brasil, que é 0,4, ó, trouxe esse vetor para cá. A Olimpíada, né, para cá, do documento aqui, ó, o documento aqui embaixo. O Brasil é 0,5, veio parar aqui. O outro documento é o 0,2, veio parar aqui, tá certo? Então, o que acontece é que eu construo 2 vetores, ou 3, ou 4, conforme seja, se eu tiver comparando uma expressão com um documento, vão ser sempre 2 vetores, tá certo? Mas se eu estiver comparando 2, 3, 4, 5 documentos simultaneamente, serão vários vetores. No caso, como os pesos, mais uma vez, são diferentes, porque no documento existem mais palavras do que na expressão de busca. Se a expressão de busca e o documento tivessem o mesmo conjunto de palavras, mesma quantidade, o mesmo conjunto, então esses pesos seriam idênticos, tanto no documento quanto na expressão de busca. Não tem pesos iguais, porque tanto a consulta, né, tanto a consulta, tanto o que de query, né, tanto a consulta como o documento possuem quantidade de palavras diferentes, bem como palavras diferentes. Aqui tem, ó, não foi bem no quadro das medalhas de 2000. E essas palavras não tem aqui na expressão de busca, então por isso que eles são diferentes. Voltando aqui para a interpretação. Então, o vetor do documento ficou aqui e o vetor da expressão de busca ficou aqui em cima. E agora, mas o que é que isso me diz? Olha, se
o Brasil no documento fosse 0,4 e a Olimpíada fosse 0,3 e Sydney fosse 0,3, ou seja, se os valores forem iguais, ficaria uma linha em cima da outra. Então esse verdinho aqui vinha para cima desse. Ficavam os dois exatamente iguais. Portanto, não haveria nenhum espaço. Tá vendo essa área aqui onde eu estou passando aqui, ó, com o cursor? Essa área aqui não existiria, porque estaria um exatamente sobre o outro. Beleza? Estão entendendo? Ok, e aí vem o pulo do gato. Essa área aqui, olha, um instantinho. Essa área forma o quê? Um ângulo. Forma um ângulo. Se esse ângulo for, esse ângulo entre os eixos Q e D, se esse ângulo entre os vetores Q e os vetores D for igual a zero, significa que os vetores estão um em cima do outro, significa que eles são iguais, que eles são semelhantes, ok? Pronto. Então, quanto mais perto estiver um vetor do outro, mais semelhante é o documento e a expressão de busca, tá bom? Entendeu aqui? Seguindo. Como a matéria é densa, né? Então a aula é breve, né? Em termos de apresentar isso para você. Se você não entendeu algum ponto, volta, ouve de novo a aula aqui. E como atividade prática, para ajudar você a compreender mais esses elementos, eu preciso que vocês realizem uma pesquisa na web sobre o modelo de representação vetorial. Selecione um documento qualquer que fala sobre o modelo de representação vetorial e leiam o documento, tá certo? Depois de você ter lido aquele documento, com o que você conseguiu entender, produza um texto de 200 a 300 linhas sobre as impressões que você teve do modelo, com o que você tiver entendido, o muito ou o pouco. E sobre o quanto você acha que deve ser difícil usar esse modelo em uma biblioteca, num sistema de biblioteca, tá certo? O prazo é 14/10 e é individual, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, não vacilem, se cuidem, porque o coronavírus está por aí ainda, tá? E até o dia que a gente se encontrar pessoalmente. Tchau, pessoal!